Olá, tudo bom? Tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura. Terminamos o último capítulo com o beijo, o primeiro beijo de Bentinho, Capitu, né, finalmente. E agora vamos preparar o capítulo 34. O nome do capítulo é Sou Homem. Vamos ver o que Bentinho vem nos dizer. Ouvimos passos no corredor. Era Dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça fria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento, um riso espontâneo e claro, que ela explicou por estas palavras alegres. Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isso. Veja que tranças. E tem, acudiu a mãe, transbordando de benevolência. Está muito bem. Ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe? Isto, redarguiu Capitu desfazendo as tranças. Ora, mamãe. E com um enfadamento gracioso e voluntário, que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-me que não fizesse caso. Não era nada, maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois parece-me que desconfiou. Vendo-me calado, enfiado, cozido à parede, achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado e sorriu por dissimulação. Como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro e elas acudiram de pronto, mas de atropelo, e encheram minha boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava meus lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investissem com força, não logravam romper de dentro. E todas as palavras recolheram seu coração, murmurando: eis-me aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dous e contrários. Ela encobrindo com a palavra que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral que estava à minha espera. Era uma saída. Despedi-me e enfiei pelo corredor. Andando, ouvi que a minha mãe censurava as maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto, peguei dos livros, mas não passei à sala da lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o gesto. Tinha estremeções, tinha os esquecimentos em que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde nem como. E tornava a mim, e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir somente os beiços de Capitu. Sentia-os estirados, embaixo dos meus, e igualmente esticados para os dela, e unindo-se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho. Sou homem. Supus que me tivessem ouvido, porque a palavra saiu em voz alta, e corri à porta da alcova. Não havia ninguém fora. Voltei para dentro e baixinho repeti que era homem. Ainda agora tenho eco aos meus ouvidos. O gosto que isto me deu foi enorme. Colombo não o teve maior descobrindo a América, e perdoei a banalidade em favor do cabimento. Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. Fiz outros achados mais tarde, nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José Dias alvoroçara-me. A lição do velho coqueiro também. À vista dos nossos nomes abertos por ela, no muro do quintal, deu-me grande abalo, como vistes. Nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram os ossos da verdade. Não eram a carne e o sangue dela. As próprias mãos tocadas, apertadas, como que fundidas, não podiam dizer tudo. Sou homem. Quando repeti isto, pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu. Talvez abuse um pouco das reminiscências oculares, mas a saudade é isto mesmo. É o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é esta, a mais nova,
a mais compreensiva, e que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, doces também, de várias espécies, muitas intelectuais igualmente intensas. Grande homem que fosse, a recordação era menor que esta. Gente, a literatura, já disse para vocês a diferença, né? De um texto literário e não literário. Um texto não literário, ele apenas informa. Ele é escrito de forma objetiva, apenas para passar uma informação. É como uma notícia de jornal, vai dar notícia e ponto. Um texto não literário, ele traz arte, ele traz poesia no meio dele, ele traz muitas metáforas. Eu já expliquei o que são metáforas em vídeos anteriores. Ele enfeita, ele traz sentimento. Gente, esse capítulo é muito poético, apesar de não ser poesia. Esse capítulo demonstra muito que é um texto literário, né? Vários capítulos, mas nossa, esse aqui eu senti muito, não sei porquê, né? Ele diz tantas coisas, ele está descrevendo como é que foi aquilo, como ele se sentiu, né? Ainda agora tenho eco aos meus ouvidos. O gosto que isto me deu foi enorme. Colombo não teve maior descobrindo a América. E perdoai a banalidade, não era isso que eu queria. Peraí. Enfim, ele enfeita para contar tudo que tem a ver com Capitu, né? Isso é um texto literário. Texto literário, ele não é objetivo. Ele traz esses enfeites para fazer nós chegarmos perto daquela emoção que ele quer passar. Chegarmos perto daquele sentimento, daquela imagem, né? Muito interessante. Bom, vamos lá. Capítulo 35. Que palavra é? Vou procurar essa palavra no dicionário também. O protonotário apostólico. Não, capítulo 35, acho que eu falei errado. O protonotário apostólico. Enfim, peguei dos livros e corri a lição. Não corri precisamente. A meio caminho parei, advertindo que devia ser muito tarde e podiam ler-me no semblante alguma coisa. Tive ideia de mentir, alegar uma vertigem que me houvesse deitado ao chão, mas o susto que causaria minha mãe fez-me rejeitá-la. Pensei em prometer algumas dezenas de Padre Nossos. Tinha, porém, outra promessa em aberto e outro favor pendente. Não, vamos ver. Fui andando, ouvi vozes alegres, conversavam ruidosamente. Quando entrei na sala, ninguém ralhou comigo. O padre Cabral recebera na véspera um recado do internúncio. Foi ter com ele e soube que, por decreto pontifício, acabava de ser nomeado protonotário apostólico. Esta distinção do Papa dera-lhe grande contentamento e a todos os nossos. Tio Cosme e prima Justina repetiam o título com admiração. Era a primeira vez que ele soava aos nossos ouvidos. Acostumados a cônegos, monsenhores, bispos, núncios e internúncios, mas que era protonotário... desculpem, vou refazer. Mas que era protonotário apostólico. O padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo da cúria, mas as honras dele. Tio Cosme viu alçar-se no parceiro de Voltarete e repetia. Protonotário apostólico. Gente, isso é difícil de falar. Protonotário apostólico. E voltando-se para mim, prepara-te, Bentinho, tu podes vir a ser protonotário apostólico. Cabral ouvia com gosto a repetição do título. Estava em pé, dava alguns passos, sorria ou tamborilava na tampa da boceta. É banqueta, eu acho, né? Boceta, acho que é banqueta. Que ele tamborilava, então deve ser banqueta. O tamanho do título, como que ele dobrava a magnificência, posto que, para ligá-lo ao nome, era de demasiado comprido. Esta segunda reflexão foi tio Cosme que a fez. Padre Cabral acudiu que não era preciso dizê-lo todo, bastava que lhe chamassem o protonotário Cabral. Subtendia-se apostólico. Protonotário Cabral. Sim, tem razão. De novo, gente. Sim, tem razão. Protonotário Cabral. Mas, senhor protonotário, acudiu prima Justina para se ir acostumando ao uso do título. Isto o obriga a ir a Roma? Não, dona Justina. Não, só as honras, observou a minha mãe. Agora não impede, disse Cabral, que continuava a refletir. Não impede que nos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas de cerimônia, etc.,
e etc, não, etc. De novo. Agora, não impede, disse Cabral, que continuava a refletir. Não impede que nos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas de cerimônia, etc., se empregue o título inteiro, protonotário apostólico. No uso comum, basta protonotário. Justamente, assentiram todos. José Dias, que entrou pouco depois de mim, aplaudiu a distinção e recordou a propósito os primeiros atos políticos de Pio IX, grandes esperanças da Itália. Mas ninguém pegou do assunto. O principal da hora e do lugar era o meu velho mestre de latim. Eu, voltando a mim do receio, entendi que devia cumprimentá-lo também, e este aplauso não lhe foi menos ao coração que aos outros. Bateu-me na bochecha paternalmente e acabou dando-me férias. Era muita felicidade para uma só hora. Um beijo e férias. Creio que o meu rosto disse isto, porque tio Cosme, sacudindo a barriga, chamou-me Peralta. Mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim sempre lhe há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu homem. Era a primeira palavra, a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. Minha mãe sorriu para mim, cheia de amor e tristeza, mas respondeu logo: há de ser padre, e padre bonito. Não esqueça, Mana Glória, e protonotário também. De novo. Não esqueça, Mana Glória, e protonotário também. Protonotário apostólico. O protonotário Santiago, acentuou Cabral. Se a intenção do meu mestre de latim era ir acostumando ao uso do título com o nome, não sei bem. O que sei é que quando ouvi o meu nome ligado a tal título, deu-me vontade de dizer um desaforo. Mas a vontade aqui foi antes uma ideia sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a pouco outras ideias. Mas essas pedem um capítulo especial. Rematemos este dizendo que o mestre de latim falou algum tempo da minha ordenação eclesiástica, ainda que sem grande interesse. Ele buscava um assunto alheio para se mostrar esquecido da própria glória, mas era esta que o deslumbrava na ocasião. Era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha. O mais excelso deles era ser guloso, não propriamente glutão. Comia pouco, mas estimava o fino e o raro. E a nossa cozinha, se era simples, era menos pobre que a dele. Assim, quando minha mãe lhe disse que viesse jantar, a fim de se lhe fazer uma saúde... De novo, gente. Assim, quando minha mãe lhe disse que viesse jantar, a fim de se lhe fazer uma saúde, os olhos com que aceitou seriam de protonotário, mas não eram apostólicos. E para agradar a minha mãe, novamente pegou em mim, descrevendo o meu futuro eclesiástico, e queria saber se ia para o seminário agora, no ano próximo, e oferecia-se a falar ao senhor bispo, tudo marchetado do protonotário Santiago. Gente, o cerco se fechando para Bentinho, né? Mas José Dias lançou a ideia, então a intenção dele não estava totalmente, né, estranha, ele estava realmente na intenção de falar alguma coisa e já lançou a semente, embora não tenha surtido efeito. Bom, acho que esses capítulos não tiveram grandes dificuldades, né? Mais uma vez, palavras que não conheçam, procurem no dicionário, né? Alguma citação, alguma coisa que vocês não tenham conhecimento, pesquisem, tá bom? E por hoje ficamos por aqui no capítulo 35, começaremos no próximo, no capítulo... Aqui foi o capítulo 34, falamos no capítulo 35, voltaremos no próximo, no capítulo 36. Ideias sem pernas e ideias sem braços, né? Bom, e eu quero aqui, né, falar sobre a nossa Masterclass da próxima segunda-feira, dia 17, a Masterclass Gabaritando com Interpretação de Textos. Vocês que estão acompanhando a leitura sabem o que eu penso, sobre interpretação de textos, sabem a importância da interpretação de textos para tudo, né?
porque eu venho falando disso esse tempo todo, sabem da importância de saber interpretar corretamente um texto, independente do tamanho dele, da intenção dele, para uma prova, para você gabaritar uma prova, para você saber fazer a questão, seja ela de matemática ou de português. Se você não entender o que está sendo pedido, se você não entender o que está escrito ali, você não vai conseguir fazer a sua conta, embora você saiba todas as fórmulas do mundo. Então, dessa vez não vai ser uma jornada, vai ser uma masterclass, vai ser um aulão. Eu vou por mais de 1 hora dar macetes de interpretação de textos, dizer como é que você pode gabaritar provas, independente de ser Enem ou concursos, com o uso correto da interpretação de textos. E vou trazer também questões que caíram no Enem e em concursos públicos dos últimos anos. E vou resolver junto com vocês ao vivo, tá? Então, é online, é ao vivo, é gratuito, tá? A Masterclass é gratuita, você só precisa fazer a sua inscrição. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição, aqui, né? Considerando que você está assistindo isso aqui pelo YouTube, aqui embaixo na descrição eu coloquei o link para você fazer a sua inscrição, seu cadastro. Por quê? Só vai receber o link para essa aula quem fizer o cadastro, porque esse link vai chegar por e-mail, tá bom? Então você precisa fazer o seu cadastro. Convidem pessoas, amigos seus que estejam estudando para Enem, para concursos, tá? Compartilhem. Tem postagens lá na minha página do Instagram. Se você ainda não me segue, clica aqui para me seguir, tá? Ativa o sininho para você não perder nada, continuar acompanhando tudo que eu posto. Se você ainda não me segue no Instagram também, vai lá, clica lá para me seguir. E lá tem todos os avisos a respeito da Masterclass e também muito conteúdo gratuito, muito conteúdo novo que eu coloquei lá, tá? E vocês vão poder acessar e continuar estudando, tá bom? Então, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia, boa noite e nos vemos no próximo vídeo.